O projeto existe. Os estudos estão avançando. A ferrovia já tem diretrizes de traçado definidas em boa parte do percurso, mas o trem ainda não roda. Entre o litoral de São Paulo e o interior do estado, historicamente menos integrado, uma das propostas mais ambiciosas de transporte ferroviário do Brasil começa a ganhar forma. Um corredor pensado para conectar regiões, reorganizar fluxos e reposicionar o transporte sobre trilhos no país. Só que há um ponto que muda completamente o cenário. Apesar de estudos estruturados, a proposta ainda está em fase de manutenção e a parte que mais chama a atenção, a possível ligação até Curitiba, sequer saiu do papel. O que temos hoje é um projeto em desenvolvimento, dividido entre o que já é concreto e o que ainda é apenas perspectiva. E isso leva a uma pergunta inevitável. Estamos diante de um projeto real ou de uma ideia que ainda precisa se provar? Fique com a gente nos próximos minutos e entenda por que essa ferrovia pode representar muito mais do que uma nova ligação. O projeto ferroviário proposto pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, conecta a Baixada Santista ao Vale do Ribeira, pertinho de Santos e seguindo por cidades como São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Registro e Cajati. Ao todo, são cerca de 223,6 quilômetros de extensão, com previsão de atendimento a 13 municípios e impacto direto sobre mais de 1,5 milhão de pessoas. Mais do que uma simples linha ferroviária, o traçado representa a retomada de um eixo histórico, uma faixa que já foi utilizada, mas que hoje se encontra, em grande parte, desativada. E é justamente essa característica que define a proposta. Além de construir uma ferrovia, analisa o reaproveitamento e a modernização de estruturas existentes, combinando isso com novos trechos ferroviários. Vale destacar que o traçado se insere em uma lógica maior, conectando o maior porto do Brasil, um dos principais da América Latina, a uma das regiões menos desenvolvidas do estado. Ainda assim, todos esses números e essa proposta levantam duas dúvidas. Se essa ligação faz tanto sentido, em que momento esse eixo deixou de ser prioridade? E por quê? Durante décadas, o transporte ferroviário teve papel relevante na integração entre o litoral e o interior de São Paulo. A faixa que hoje compõe o traçado Santos-Cajati já serviu a diferentes finalidades, de escoamento de cargas a serviços regionais e turísticos. Com o passar do tempo, porém, essa malha perdeu prioridade. A expansão do transporte rodoviário, somada à falta de investimentos contínuos na malha ferroviária, empurrou diversos trechos para o abandono e redesenhou a lógica de circulação no estado. Foi nesse processo que o desequilíbrio se ampliou, enquanto a Baixada Santista seguiu se fortalecendo sob influência econômica do Porto de Santos. O Vale do Ribeira permaneceu mais isolado, com acesso limitado à infraestrutura, investimento e oportunidades. Ao longo dos anos, essa desconexão se transformou em gargalo logístico, social e econômico, elevando custos, reduzindo eficiência e aprofundando desigualdades regionais. E isso deixou claro que o problema nunca foi apenas a ausência de uma ferrovia, foi a ausência de um modelo capaz de equilibrar o território. É nesse contexto que nasce o projeto Santos-Cajati, não como uma novidade isolada, mas como uma tentativa de reconstruir uma lógica abandonada ao longo do tempo. Porque, no fim, o problema nunca foi a ferrovia, foi o sistema que deixou de utilizá-la. No entanto, transformar esse diagnóstico em obra exige mais do que intenção. Então a pergunta é inevitável: como essa iniciativa foi desenhada na prática e o que realmente está previsto para sair do papel? Diferente de grandes obras já contratadas, a ligação ferroviária Santos-Cajati ainda se encontra em fase de projeto funcional. Os estudos têm horizonte de conclusão apontado para 2028. Na prática, estamos diante de uma iniciativa em maturação, com estimativas preliminares, critérios de execução e definições que ainda dependem da profundidade técnica, validação institucional e eventual modelagem futura. Esse ponto é essencial para entender o estágio real da ferrovia. O projeto está inserido no programa SP nos Trilhos, política pública voltada à reativação e expansão da infraestrutura ferroviária paulista, com a CPTM atuando como ente técnico estruturador. Do ponto de vista conceitual, o projeto se enquadra em uma proposta híbrida, com forte componente de implantação de nova infraestrutura ferroviária,
combinada à análise e eventual reaproveitamento de trechos existentes ao longo do corredor. Essa abordagem permite, em alguns pontos, reduzir a necessidade de desapropriação extensas, limitar parte dos impactos ambientais e otimizar a implantação quando comparada à ferrovia totalmente construída do zero. Mas isso não torna a execução simples. A integração entre trechos novos e possíveis segmentos reaproveitados implica lidar com um corredor marcado por desativações, ocupações ao longo do tempo, interferências urbanas e limitações físicas que precisam ser resolvidas para garantir uma operação segura e eficiente. Por isso, o projeto segue diretrizes técnicas baseadas em normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reunindo estudos de traçado, geologia, geotecnia, hidrologia, drenagem, terraplanagem e superestrutura ferroviária. Além da base civil, a proposta também estabelece parâmetros operacionais importantes. A ferrovia deverá adotar bitola larga de 1.600 milímetros, com capacidade para trens de média velocidade, podendo alcançar até 160 km por hora em determinados trechos. Também foi considerada carga por eixo compatível com operações de carga, abrindo caminho para um modelo de operação mista, na qual passageiros e mercadorias compartilham a mesma infraestrutura. Esse desenho amplia o alcance logístico do eixo e aumenta as exigências operacionais. Entram nessa conta as janelas de operação, a sinalização, os cruzamentos, a manutenção permanente da via e o controle de tráfego em toda a linha. Outro ponto central está na metodologia de definição do traçado. Foi utilizado o método Analytic Hierarchy Process, também conhecido como AHP. É uma ferramenta de análise de multicritério que compara alternativas a partir de fatores técnicos, ambientais, operacionais e econômicos. Isso traz mais racionalidade à escolha, porque a decisão deixa de considerar apenas o menor custo imediato e passa a incorporar impacto urbano. Em um projeto desse porte, o traçado não é apenas uma linha no mapa. Ele define desenho, custo, risco de implantação e possibilidade futura de expansão. Também antecipa conflitos com áreas sensíveis, travessias urbanas e pontos de maior complexidade executiva. Entre os elementos mais críticos estão as chamadas obras de artes especiais, como pontes, viadutos e travessias em desníveis. Soma-se a isso a implantação de pátios de cruzamento, telecomunicações, sinalização e controle de tráfego, indispensáveis para garantir segurança, regularidade e eficiência em um corredor com vocação multisserviço. No entanto, existe um elemento que amplia ainda mais a complexidade do projeto: a possibilidade de extensão da ferrovia até Curitiba. Esse trecho, diferentemente do eixo Santos-Cajati, que combina trechos novos com possível reaproveitamento de infraestrutura existente, seria classificado como Greenfield, ou seja, exigiria construção do zero, com novos estudos, novos licenciamentos e um patamar mais elevado de desafio técnico, ambiental e financeiro. Atualmente, essa extensão aparece apenas como parte de um planejamento de longo prazo. O que existe hoje de forma concreta é um empreendimento funcional consolidado entre Santos e Cajati. O restante permanece ao campo das possibilidades, e essa diferença precisa ficar clara. Para entender a escala do projeto ferroviário Santos-Cajati, é preciso transformar números técnicos em referências reais. Com cerca de 223,6 quilômetros de extensão, essa ligação equivale, na prática, à distância rodoviária entre cidades de Cuiabá e Rondonópolis, no Mato Grosso. Contudo, é quando olhamos para o investimento que a dimensão de iniciativa fica ainda mais clara. Estimativas preliminares apontam um custo na ordem de 19 bilhões de reais a 21 bilhões. Em termos práticos, para via de comparação, esse valor seria suficiente para comprar entre 250 mil a 280 mil carros populares 0 km, considerando um preço médio de R$ 75 mil por unidade. Ao levar em conta o universo da mobilidade urbana, o comparativo fica ainda mais contundente. Se tomarmos como referência trechos complexos do metrô urbano, cujos custos podem se aproximar de R$ 1 bilhão por quilômetro, como no caso da linha 4 amarela do metrô de São Paulo, esse mesmo valor poderia viabilizar algo entre 19 e 21 quilômetros de metrô. Isso equivale a aproximadamente 18% dos 110,9 quilômetros de linhas ferroviárias na região metropolitana de São Paulo. Mas existe um comparativo ainda mais estrutural. Hoje,
a malha ferroviária brasileira tem cerca de 29 mil quilômetros de extensão. Isso significa que sozinho, o projeto Santos-Cajati representaria algo próximo de 1% de toda a rede ferroviária nacional. No entanto, o comparativo mais importante está na função. Sai de cena um modelo rodoviário concentrado e saturado. Entra, ao menos em tese, a possibilidade de um sistema ferroviário mais eficiente e integrado. E é justamente aí que a escala deixa de ser apenas geografia e passa a ser sistema técnico. Se plenamente integrado ao modelo, o projeto tem potencial para transformar a dinâmica logística da região. Ao redistribuir fluxos e reduzir gargalos históricos, a ferrovia tende a melhorar a previsibilidade, reduzir tempos de deslocamento e aumentar a eficiência do transporte. Esse impacto vai além da mobilidade. Ele se reflete diretamente nos custos operacionais, na competitividade das cadeias produtivas e na integração econômica entre regiões. Além disso, o corredor pode se inserir em uma lógica mais ampla de conexões logísticas, funcionando como base de expansões futuras, incluindo, eventualmente, uma ligação em direção ao sul do país. Mas é fundamental manter o realismo. A ferrovia por si só não resolve o problema. O efeito depende da conclusão dos estudos, da viabilização financeira, da conexão com outros modais e da execução efetiva da proposta. Sem isso, ela permanece como uma solução parcial. O projeto está desenhado, a lógica faz sentido, o potencial é evidente. Contudo, por enquanto, ele ainda não saiu do papel. A ferrovia Santos-Cajati representa um passo importante na construção de transporte ferroviário no Brasil. Ao mesmo tempo, revela um desafio maior, porque no fim, essa não é apenas a história de uma ferrovia, é a história de um sistema que precisa voltar a funcionar. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. E você entendeu basicamente o que está acontecendo nesse cenário? Temos uma ferrovia de Santos a Cajati e possivelmente a Curitiba, caso toda a outra infraestrutura venha sido realizada. Mas o que você acha? Será que é possível? Será que realmente vamos ver essa ferrovia de Santos a Curitiba? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.